Meu amigo, futebol brasileiro é complicado, viu? Embaçado. Cada um olha pro seu umbigo. E um abraço. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiganário convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike. Estamos aí indo para 250 mil inscritos já. Será que bate 300 até o final do ano? Não sei. Se bater, ótimo. Se não bater, paciência. Ó, seguinte. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro com problemas em relação à arbitragem também. E aí, quando a gente fala de arbitragem, o VAR está no meio que ele faz parte da arbitragem, né? Mas não vou entrar nessa discussão se o VAR é melhor ou pior, porque a gente já mostrou estatisticamente aí, percentualmente, como os erros diminuíram. Só que quando tem erro com o VAR envolvido, ele fica mais potencializado, né? Com os holofotes ainda maiores, porque você tinha ferramenta para corrigir. E passa a ficar muito mais revoltado com o erro, porque tem uma ferramenta ali já. Então, você tem o auxílio. Quando esse auxílio não funciona, ou funciona mal, ou lhe deixa em dúvida, aí vem todos os questionamentos. E aí você teve no jogo do Bahia e Cuiabá, dois momentos, né, dois lances, dois gols anulados do Cuiabá. Um deles ficou a dúvida do impedimento e tal. Eu, particularmente, preciso confiar na tecnologia, por mais que no meu olho aqui a gente fique, putz, é dúvida, não é, pá e tal. Mas ok, eu vou chegar no ponto, tá, do que eu quero. É um lance que deixou os jogadores, a comissão técnica, enfim, torcida do Cuiabá, os caras ficaram revoltados e na dúvida, porque fala, pô, a imagem está me mostrando aqui que a condição era legal e tal, e depois tem um gol que o árbitro marca uma falta ali que eu também não consegui enxergar e tal, ele não apitou antes, ele apitou depois, então o VAR poderia interferir. Qual é o ponto? O ponto é que é um jogo do Bahia, e o Bahia no jogo contra o Flamengo ficou revoltadíssimo com decisões do VAR, e não só falou em erro de arbitragem, como falou em algo deliberado, ou seja, de proposital, enfim, jogou no ventilador. Eu gosto do presidente do Bahia, do Belintani, eu acho que ele é um cara que fez muito bem ao Bahia e tal, mas a postura do Belintani, eu vou usar aqui o presidente do Bahia como exemplo, mas isso serve para basicamente todos os dirigentes, porque o Belintani, depois do jogo contra o Flamengo, falou tudo o que falou, mas depois do jogo contra o Cuiabá, ficou pianinho, assim. E também ninguém da rede social do Bahia foi ironizar a arbitragem e tal. Por quê? Porque são erros que supostamente favorecem ao Bahia, né? Ou são supostos erros que favorecem o Bahia, como foram erros que favoreceram o Flamengo, como são erros em algumas rodadas que favorecem o Atlético, o Palmeiras, o Corinthians. O campeonato, se a gente for olhar a lei dos grandes números, ele é um campeonato que todo mundo é beneficiado, todo mundo é prejudicado. Então, no final das contas, não tem uma interferência direta se a incompetência da arbitragem ou os erros de arbitragem acabam respingando em todo mundo, basicamente todas as rodadas. Quem se dá mal hoje se dá bem amanhã e por aí vai. Mas a questão para mim é um pouco de demagogia de quem vai aos microfones esculhambar quando é prejudicado, mas quando é beneficiado pelo mesmo processo, tá? O processo de erro de arbitragem, ou seja, era algo que não deveria estar ali. Quando você tem o benefício, você fica pianinho. Então a sua revolta ela é seletiva. Não existe bem nenhum para o futebol brasileiro como um todo. É cada um olhando para o seu umbigo e jogando para os seus, né? Para a sua galera. Porque realmente é uma situação difícil. Os dirigentes ficam ali, se eles também não forem aos microfones, não se revoltarem e tal, é uma parada que os próprios torcedores, os seus torcedores, eles vão eles vão reclamar, os caras vão ficar revoltados e tal, e aí acaba todo mundo refém dessa demagogia. Então, assim, é um futebol que precisa urgentemente de mais profissionalismo, sabe, de mais preparo. Até por isso, eu sempre falo aqui do futebol interativo, que é hoje a maior plataforma de formação de profissionais para o futebol, tem tudo o que você imaginar, desde cursos de comunicação, passando por fisioterapia, odontologia, parte de psicologia. Assim, o futebol interativo hoje é muito redondinho na forma de construir essa grade de formação profissional, desde cursos básicos até especializações. Inclusive, eles estavam com promoção na Black Friday aí, de descontos bizarros se você conseguisse um curso básico mais uma especialização, né? A gente já passou aqui, tem o curso PVC agora, que é maravilhoso, falando do novo jornalismo. A gente já falou ali atrás de cursos de marketing de futebol, né? Você tem o cursos para transformar ideias de produto
para o mercado do futebol. Então, assim, o futebol interativo está muito redondinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link específico, que você cai direto num WhatsApp de atendimento deles, e aí você consegue tirar todas as dúvidas e tal, e ser direcionado para uma área do seu interesse. Mas seguindo no assunto aqui, eu queria retomar e a gente pegar o que foi falado pelo Belintani lá atrás. Inclusive, ele falou no de placa lá da TNT Esportes, e nós ouvirmos juntos aqui alguns trechos da entrevista. Foi uma entrevista muito forte. E aí depois, quando é a favor do Bahia, o silêncio impera. De novo, estou usando o Bahia aqui como exemplo, mas isso vale para todos. Não existe um acordo coletivo para o bem comum do jogo. É cada um querendo tirar o seu da reta. Então é uma eterna briga por sobrevivência, assim, na real. Né? É muito maior do que analisar o fato em si, não é? O que a gente está analisando aqui é com que direito essas pessoas que estão à frente desse processo podem se permitir fazer uma coisa como essa. Que direito essas pessoas têm de mexer tão profundamente na felicidade de milhões e milhões de pessoas? E aqui eu não cito só os torcedores do Bahia. Eu sei que ontem o que foi visto no Maracanã traz a cada torcedor do futebol brasileiro um sentimento de vazio absurdo, assim, porque cada um pensa assim, isso já aconteceu com o meu time ou isso poderia estar acontecendo com o meu time. Aconteceu com o torcedor do Cuiabá. Com o Bahia, não acho que foi por acaso, de fato, mas poderia estar acontecendo com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Então vamos lá. O que a gente tem visto eu diria que duas fases, né, da minha análise da arbitragem no futebol brasileiro. A primeira fase que foi até ontem, né, em que eu via muito despreparo, muita falta de compreensão analítica do jogo e dos fatos, que gerava, no meu entendimento, até ontem, erros de arbitragem. E, para mim, uma nova fase que foi inaugurada ontem, que é a fase mesmo da lama. Não é? Da lama, é o que eu posso dizer. Né? Assim, é uma entrevista muito forte e ele sai do erro e vai para coisa suja. Né? E é uma acusação, inclusive, grave, séria. Mas beleza, ele começa bem a entrevista. Eu gosto do Belintani por causa disso. Ele fala de fato, erros de arbitragem, o árbitro, uma decisão no campo mexe com a felicidade, mexe com a semana de milhões de pessoas. Seja do Bahia, seja do Flamengo, seja do Cuiabá. E a felicidade dos torcedores do Cuiabá, ela foi atingida por decisões que poderiam ser questionadas, que talvez se fosse contra o Bahia, o Belintani reclamasse. Mas ele prefere entender que existe uma eterna, ele e vários outros, tá? Porque a gente escuta isso direto. Agora teve um erro a favor do meu time, é lei da compensação. Então, é uma eterna lei da compensação, semana após semana. Então, vai ter sempre alguém beneficiado que vai se sentir apenas dessa vez compensado por um erro que aconteceu um mês atrás. E aí fica um ciclo. Só que o grande problema é as pessoas não entenderem que existe uma incompetência, existe um despreparo, acho que existe uma pressão gigante em cima de alguém que está no campo, e é quem ganha menos ali, né? Quem não é profissional, é quem é massacrado, isso não é uma defesa da arbitragem, é uma realidade, mas o alvo fácil é o árbitro, isso é fato. As outras instituições têm ali os torcedores para proteger, os dirigentes para proteger, a arbitragem basicamente não tem ninguém. Então, porrada neles. E se tem essa importância, e de fato tem, de dar ritmo para o jogo, de mexer com a felicidade das pessoas, de definir, traçar destinos, isso deveria ser melhor amparado. Mas não dá para ter cada um protegendo o seu umbigo, pau na arbitragem. Proteja o meu umbigo, pau na arbitragem. Mas a arbitragem agora deu uma colaborada, o erro me favoreceu, estou só sendo recompensado por outras situações. Então, assim, é uma demagogia, uma hipocrisia e um egoísmo, e tudo acaba não levando a lugar nenhum, assim, é um ciclo vicioso que vai ser eterno. Assim, não se iluda, vai ser eterno. Até um dia que alguém, depois de um jogo como o Bahia e Cuiabá, for aos microfones, o Cuca fez isso recentemente, no jogo com o Atlético Mineiro, ele fala, cara, eu também já fui beneficiado várias vezes, não vou nem falar da arbitragem. Uma entrevista raríssima, inclusive, que se fosse mais regra do que exceção, talvez a gente tivesse um outro cenário. Porque essa galera que aponta o dedo, isso vale para nós da imprensa, vale para você, torcedor, a gente também faz parte do processo e a gente esquece disso, né? E não faz muita questão também de melhorar a parada. Fica só essa reflexão aqui, acho que eu gostaria muito de ver uma autocrítica da diretoria do Bahia e de outros dirigentes no dia em que seus times, seus clubes forem beneficiados por erros de arbitragem, e de novo, eles não vão acabar.
porque ainda é muito desumano, acho, o ritmo do jogo para um árbitro só, para uma equipe que agora melhorou, e sim, os erros diminuíram. Os percentuais estão aí, os erros diminuíram. Então, assim, bater no VAR é você bater em algo que melhorou o resultado final dos jogos, do ponto de vista da justiça. E o processo já melhorou. Esse ano, o VAR está mais rápido. Basta você comparar com 2020 com 2019. Se você quiser comparar, você vai ver, os números diminuíram, melhorou. Só que, de novo, quando tem um erro, eu entendo a revolta ser maior, porque você fala, pô, meu irmão, não é possível. A parada está aí para não deixar isso acontecer. Correto. Mas numa visão geral, o futebol brasileiro hoje tem menos erros de arbitragem do que tinha antigamente. E, de novo, no dia que você for beneficiado, bota a mãozinha na consciência e reclama também. Porque é erro. É um erro que está tirando a felicidade de milhões de torcedores. Só que do outro lado. Então, custa nada, né? A gente refletir.